Salve, salve galera! Começa mais um Gazeta Esportiva, a primeira edição. Boa tarde a todo mundo. Eu tô aqui com meu querido Thomas Namur. Tudo bom, Thomas? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde também pro nosso querido Matheus. Tudo certo? Tudo bem, Couto? Tudo bem, Thomas? Tudo bem aí a todos que estão nos assistindo? Hoje, rodada clássicos, né? Clássico em São Paulo, temos mais jogos amanhã. Lembrando que essa é a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a grandiosa Copa América. Exato. E vamos começar falando sobre o clássico de hoje, o clássico alvinegro entre Santos e Corinthians. E você vota lá no nosso site www.gazetesportiva.com qual será o resultado. Quem vai vencer o clássico de hoje, o Santos ou o Corinthians? Pode votar. Quem vai vencer? Quem vai se dar melhor? Sampaoli ou Fábio Carille? Matheus, para você, quem leva hoje? Esse é um palpite difícil, olha, é um jogo, acho que, assim, tem a questão Vila Belmiro, que pro Santos pesa, a expectativa é de que tenha mais de 10 mil pessoas na Vila, ou seja, pros padrões da Vila, um bom público. Sim, Bom público. O Santos deve, né, não vive uma situação assim, vem de eliminações acumuladas, então tem que dar uma resposta também. Eu já visto os protestos que aconteceram na rodada do final de semana. Acho que dá Santos 2-1. 2-1 pro Santos. E você, Thomas? Eu acho que o Santos tem mais chances nessa partida, principalmente pelo histórico em casa contra o Corinthians, né, na Vila Belmiro. Fez uma boa partida no final de semana, ganhando do Atlético Mineiro, mesmo com os protestos da torcida. E o Corinthians enfrenta muita dificuldade jogando fora de casa, né? É um dos problemas do Corinthians no campeonato, que não consegue engrenar uma boa campanha, porque não faz grandes jogos fora de casa. A atuação contra o Cruzeiro não foi lá das melhores na última rodada. E enfrentou muita dificuldade contra o Santos no Campeonato Paulista. Mesmo nas partidas que venceu, o Santos foi um dos adversários que foi mais difícil para o Corinthians. Exato, a gente tem que lembrar 2 pontos para essa partida. Primeiro que o Santos defende invencibilidade lá na Vila Belmiro, ainda não perdeu em sua casa de fato. E também tem o retrospecto desse ano, vai ser o 5º clássico entre Santos e Corinthians, uma vitória para cada lado, 2 empates. Eu vou votar em empate, viu? Mas como a enquete é quem vai vencer, aí eu vou pender pro lado do Santos, acho que vai dar peixe. Assim, a gente tem que lembrar, né, o último jogo, se for desse retrospecto de 5 jogos, o último foi um massacre. Sim. Do Santos. Acabou só 1-0, poderia ter sido muito mais. O Corinthians acabou se classificando nos pênaltis, né? Então essa é meio que a missão também do Santos. Além de, claro, retomar o bom futebol, talvez, quem sabe, aí repetir a atuação do jogo da semifinal do Campeonato Paulista. Exato, a partida está marcada para as 9h30 e o Peixe vem com alguns desfalques, né, Thomas? É isso aí, o Lucas Veríssimo, o Cueva e o Derlis Gonzalez, que estão com as suas seleções, não vão jogar, são desfalques importantes, mas o Santos conseguiu performar sem esses jogadores. Então eu acredito que talvez os substitutos possam fazer uma boa partida também e ajudar o Santos. E hoje a gente tem que lembrar que vai ser a despedida do Rodrigo, não vai entrar em campo, mas será homenageado antes da partida, vai saudar a torcida porque ele está embarcando já para o Real Madrid. Eu vou passar aqui os 2 times prováveis e depois a gente vai discutir quem tem o melhor time no papel, a gente vai discutir alguns pontos. O Santos deve ir a campo com Everson, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge, Diego Pituca, Jean Lucas e Jean Mota ou Carlos Sanches no meio. No ataque, Marinho, Soteldo, Eduardo, Sacha ou Uribe. Já o Corinthians, Walter, Bruno Mendes improvisado como lateral direito, Manuel Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso, Jadson, Sornossa, Cleison e Wagner Love. Para você, Matheus, qual dessas 2 equipes no papel é mais forte? Assim, a gente é que é difícil porque a gente leva em consideração nome ou a gente leva em consideração o momento, né? Pelo momento. Acho que pelo momento, se a gente for pegar uma maioria aí, por exemplo, ó, Everson e Walter, assim, a margem dos 2 é pouca, né, de jogos. Acho que o Walter melhor. Bruno Mendes é um jogador improvisado, então nessa acaba dando o Vitor Ferraz. A dupla de zaga do Santos, assim, é boa. Alguns jogos sofre mais do que o que a gente esperava, mas uma dupla boa do Corinthians, Manuel Henrique
apesar de serem Tem seguros, sido meio inconstante, são né? seguros, mas são inconstantes, né? Tem alguns jogos que você acaba na lateral esquerda, o Jorge é muito mais jogador que qualquer um do que atuar ali do Corinthians na posição. Meio de campo eu acho equilibrado e o ataque depende muito de qual vai ser o ataque do Corinthians, né? Se é o ataque, por exemplo, do Gustavo em ótima fase, do Love que faz gol de todo quanto é jeito agora, ou se é o ataque do Santos móvel, que a gente vê trabalhando muito a bola, que não vai ter o Rodrigo, né? E Acho que se são dois o times Corinthians equilibrados. vai conseguir fazer o Jadson e o Sornosa jogarem juntos, né? Que Tem sido a alternativa, né? Do Carille Exato. na ausência do Pedrinho, também do Vital, que poderia ser um possível substituto caso só o Pedrinho não estivesse. Carille optando por essa formação com 2 meias. talvez um time do Corinthians buscando ficar mais com a bola, né? E não sofrer tanto quanto foi o último jogo pelo Campeonato Paulista. Exato, né? O jogo 9h30, nós já falamos os nossos palpites para a partida. Você vota lá no nosso site www.gazetesportiva.com. Santos ou Corinthians? Qual alvinegro que vai levar a melhor? Lembrando que o Corinthians também tem alguns desfalques. Michel com lesão na coxa, Fagner e Cássio com a seleção, Matheus Vital e Pedrinho na seleção olímpica. O Love deve jogar, se recuperou da lesão, mas tem a dúvida ainda pelo Gustavo, que também pode aparecer nessa escalação e não vai ser surpresa alguma. Jogo 9h30, Vila Belmiro lotada, o Santos defendendo a invencibilidade, o Corinthians tentando engrenar. Jogão de bola aí de alvinegros. Quem joga amanhã, a gente falou do Santos e do Corinthians, quem joga amanhã é o Palmeiras, tentando bater recordes e mais recordes no Brasileirão. Segue o líder, como dizem os alviverdes. Luan recuperou, deve jogar, e tem notícia que o Pitbull renovou, Thomas? Pô, o Felipe Melo renovou até 2021 com o Palmeiras. É muito importante para o Palmeiras essa renovação. O Felipe Melo foi especulado, teve alguns momentos ali que se considerou uma ida para o Flamengo, mas ele fechando com o Palmeiras até 2021 é importantíssimo para o clube. Ele se identificou bastante com a torcida, fez boas atuações, é importante para a Libertadores também, que o Palmeiras precisa de um jogador assim, né? Com garra, com vontade, mas também com técnica. Olha o post que o Felipe Melo fez, né? Olha a elegância do Felipe. O Felipe Melo é um sujeito estiloso. Você Tá na que é moda, nosso né, consultor agora. de moda. Tá na moda agora, né? Esse terno sem a meia, né? Sem a meia. Já com a calça ali na altura do tornozelo e o sapato, aquele famoso mocassim, né? Mocassim. Sempre importante, sempre bem estiloso, assim, o Felipe Melo, né? Com a camisa ali do contrato renovado. A questão do Felipe Melo nunca foi a bola, né? A questão Sim. do Felipe Melo é sempre a personalidade dele, o que se vai se esperar do Felipe Melo num jogo de mata-mata de Libertadores, contra um time argentino, contra um time uruguaio, na Catimba. Mas acho que no saldo, o Felipe Melo, assim, não tem que contestar a renovação, é justíssima e é uma continuidade, né, de mais uma ótima opção para o Palmeiras, que tem aí uma informação meio que de última hora, né, que surgiu, que o Ramires está no Brasil para negociar com o Palmeiras. Ele tem propostas de outros clubes, do Fenerbahçe, de um clube de Dubai também, mas se entrou aí na mira do Verdão, quem sabe pode ser mais uma opção, mais um jogador ex-seleção brasileira pro time do Felipão. Eu vou fazer 2 perguntas, aproveitar o gancho do Ramires. Seria uma boa? O Ramires seria uma boa, acredito que para quase todos os clubes do Brasil, assim, ele jogaria fácil em quase todos. Então acho que se o Palmeiras tiver condição de fechar esse negócio, tem que investir. É uma oportunidade de mercado realmente boa, né, Matheus? A grande dúvida é em que condições que o Ramires vem, né? Eu digo tanto financeiras quanto físicas, porque o Ramires não joga... Ano passado já jogou muito pouco, 2018. Sim. Esse ano, se eu não me engano, ele tem 1 ou 2 partidas. Então, assim, é um jogador que atuou em 2 temporadas, aí nas últimas 2 temporadas atuou muito pouco, não atuou sequer 10 partidas, somando os 2 anos. Precisa ver a questão de condição física, como é que chega, a gente sabe que, né, tem proposta de Dubai, tem toda a questão financeira que pro jogador pode acabar fazendo a diferença, mas a gente viu aí, por exemplo, o caso do Rafinha, que era especulado em diversos clubes, o Benfica chegou a demonstrar interesse nele e acabou optando mesmo pela volta ao Brasil. Tudo bem que o Rafinha numa condição física bem melhor, que vinha atuando regularmente no Bayern de Munique, né? E a segunda pergunta, que seria a Diga. primeira, mas invertemos, sobre o Felipe Melo. O Felipe Melo mudou com a chegada do Felipão? A gente pode dizer que é um novo Felipe Melo, mais responsável, mais com a cabeça no lugar? Acho que
Acho que é um combo de coisas. Acho que o Felipão também ajudou, mas acho que aquele lance na Libertadores do ano passado contra o San Lorenzo, que ele quase colocou uma classificação garantida, quase jogou ela no lixo. Sim. Acho que ali deve ter tido uma conversa tanto do Felipão, mas um próprio também amadurecimento do Felipe Melo, vendo que ali ele poderia, por conta de um lance assim, extremamente burro do Felipe Melo, ele quase colocou toda a classificação do Palmeiras, a permanência do Palmeiras na Libertadores em jogo, né? Exato. O Felipe Melo, né? Muitos Felipes. O Felipe Melo, você acha que tá mais centrado, mais responsável? Tá sendo o líder que o Felipão gosta que ele seja e que ele naturalmente é? Eu acredito que sim. Ele tem sido um líder nesse time do Palmeiras, é ele que tá sempre lá dando entrevista também. Ele é um jogador extremamente importante por toda a experiência que ele tem já no futebol. Ele jogou muito tempo na Europa, jogou Copa do Mundo. Então, realmente, ele alcançou uma maturidade, eu acho, agora, que se ele manter esse nível, não se envolver em confusão, é um excelente jogador. Lembrando que o Verdão entra em campo amanhã contra o Avaí, depois pausa para a Copa América, os jogadores saem de folga e o Verdão pode chegar a 32 rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro. Campeão brasileiro, né? Já era. Mas tá cedo. Não, mas Já já tá era. gravando? Acabou o campeonato, campeão brasileiro, Palmeiras. Já falei cobrem. isso ontem e falei em todos os programas, quando questionado sobre isso, Palmeiras já é o campeão brasileiro. Já poderia entregar a taça, Já deixar lá na... pode entregar a taça. Tá certo, então. Vamos fazer o seguinte, então, Matheus. Vamos registrar os nossos internautas? Vamos lá, ver registrar se tem nossos gente grandes que- internautas. Vamos ver se tem gente que concorda com você ou já está te cornetando porque você Vamos cravou. lá. O Felipão, aliás, não gosta disso. Se Mas ele assim, estiver assistindo, ele vai te xingar. Mas é o discurso, né? Não podemos também, né? Claro que ele não falaria que somos campeões brasileiros, mas o próprio Sampaoli, né? Concedeu entrevista semana passada falando que seria já muito difícil alcançar o Palmeiras e a distância ainda não tá nem nos 2 dígitos, né? Que eu Isso. acho que vai estar assim que a gente voltar da Copa América. Bom, temos alguns comentários aqui. O Valmir Ribeiro falando que o Santos é um time de segundona, que vai dar Corinthians. O Renato Gonçalves falando que vai dar Santos. O Reginaldo Rodrigues falando que vai ser 2-1 pro Corinthians. O Valmir falando que vai ser 2-1 para o Corinthians também. Fora o baile, ele colocou. Opa. Opa! 2-1 fora o baile é um resultado bem Corinthians. 2-1 fora o baile. O Milton Iwara falando que vai ser 2-0. E o Joadir Ribeiro aqui falando que o Corinthians vai deitar na Vila Belmiro. E falando que hoje é dia de pescar lambari. Ô, louco, as provocações continuam. Ah, É o que começaram. A gente se espera de um clássico, não é mesmo? Com Daqui a certeza. pouquinho a gente volta a registrar o pessoal, Matheus, porque vamos falar do São Paulo, que ao contrário do Palmeiras, o vizinho de muro, vive uma fase muito Uma complicada. fase, uma década quase. Uma década, né? Uma vida aí, uma vida recente bem complicada. Enfrenta amanhã o Galo fora de casa na Arena Dependência e sofre com desfalques, né, Matheus? É isso, né? Não vai ter Tietê, que é o motor do meio-campo do São Paulo desde a chegada do Cuca, principalmente, né? São Paulo que vem sofrendo com desfalques aí agora também por conta de lesão, né? O Everton é Sim. outro, o Tietê por conta de suspensão, acúmulo de cartões amarelos. E no caso do Everton, uma lesão muscular, mais uma, né? Do Mais Everton, uma. que O Everton ia ser tem incrível sofrido como consegue bastante se com machucar. lesão, né? Ele não passa um ano, né, sem ter uma Um lesão ano, não séria. passa um trimestre, imagina um ano. Não, isso prejudica muito a carreira dele, porque ele é um bom jogador, assim, ele poderia ajudar bastante o São Paulo, principalmente ali pelo lado, com criação de jogadas ofensivas, que é um problema do São Paulo, né? Criar oportunidades de gol. Então, ele, nessa fase, assim, prejudica bastante, não estando bem, é muito ruim para São Paulo. E seria uma alternativa muito boa para o São Paulo, que há 4 jogos não vence, 4 jogos não marca gols, não balança a rede, e aí fica sem mais um ali de opção no ataque. Volante, quem pode entrar? Igor Gomes ou Hernanes? Qual deve ser a escolha do Cuca? Ah, sim, se ele quiser apostar na experiência, né, ele vai de Hernanes, principalmente um jogo fora de casa, contra um adversário complicado. Então, realmente, se ele quiser ter uma segurança ali, ele vai de Hernanes. Mas se ele quiser mais disposição, aí ele vai de Igor Gomes. Tem que ver qual vai ser a opção que ele vai fazer, né? Exato, São Paulo amanhã joga contra o Galo. Amanhã a gente pega o palpite do pessoal para ver
O termômetro ainda tem tempo para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Como eu não voltarei aqui amanhã, eu já deixo o meu, que vai ser derrota. Derrota do São Paulo? Derrota do São Paulo, o Galo vence a partida. Já deixo antecipado o meu, viu? Nossa, imagina o São Paulo assim, a fase é péssima, a gente sabe. E aí mais uma derrota, que assim, antes dos 2 jogos finais, né, contra Bahia e Atlético Mineiro, eu lembro que eu tava aqui num programa e falou, se o São Paulo fizer 4 pontos nesses 2 jogos, tá bom. Aí eu, né, acho que era o Gui até que tava apresentando, e eu falei, 4 pontos tá ótimo, né, pra dar a situação do São Paulo. Só que ganhou 1 ponto no jogo que todo mundo imaginava que pudesse ganhar 3, né? Então, assim, fica complicado. O São Paulo, por exemplo, se soma 1 ponto nesses 2 jogos, já diz adeus a qualquer briga de título, que hoje já é praticamente inviável, mais até pela questão do que o time não tá jogando do que pela pontuação. Então fica complicado, o Cuca vai ter que fazer um ótimo trabalho nessa parada. E pesa muito a questão psicológica, né, no time do São Paulo. E esses recordes negativos vão aumentando e aí a pressão cresce, a torcida começa a pegar no pé, então realmente a situação é bastante complicada. Exato. São Paulo a gente pode dizer que tá com sinal de alerta ligado, praticamente desde a eliminação da Libertadores, né, para a Libertadores, o ano de São Paulo é um tobogã, né? O São Paulo vai caindo cada vez mais pro fundo do poço e aí vai gerando mais cobrança da torcida, protesto, mais insatisfação, mais protesto, mais pressão nos jogadores, na diretoria, que faz um péssimo trabalho. Exato, né? O grande culpado desse momento de São Paulo, num geral, não só desse ano, mas dos últimos anos, é a diretoria. E cada ano vai passando, vai aumentando a bola de neve, até chegar um momento que essa bola de neve não vai suportar. O São Paulo tem que ligar muito esse alerta aí, o alerta vermelho já, né? Nem o alerta amarelo, aquele calma, vamos ver. Mas agora tem até telão lá no Morumbi, agora vai dar jeito. Agora tranquilo. Colocou o telão. Agora já era, o telão vai salvar. Vamos falar da seleção brasileira, que está acostumada a jogar em arenas com telão, com toda a infraestrutura, e foi treinar no Pacaembu. E teve lateral reclamando, né? O Felipe Luiz, de tomar banho gelado. Você prefere tomar um banho quente ou um banho gelado? Olha, eu prefiro um banho quente. Um banho quente? Eu tenho problema com água gelada. Você é um filho de Felipe Luiz. Reclamou, mas a seleção treinou ontem e o Tite não deu nenhuma pista para escalar o time contra a Bolívia. Creio eu que não vai fazer grandes mudanças dos amistosos. Acho que não. Assim, a única alternativa, né, a gente vai falar já, é a questão do Arthur, que talvez precise de um substituto. No resto deve ser o mesmo time que iniciou o grande amistoso, né? Assim, um jogo bem disputado contra o Honduras. Poderosa Honduras. Nossa, a gente viu assim o grande trabalho que o Honduras deu, principalmente depois da expulsão do jogador aos 20 e poucos minutos ali do primeiro tempo. Só um adendo sobre essa questão da água gelada. Depois a Conmebol se manifestou, né? Conmebol não, ali a parte que cuida, né, da sede de São Paulo da Copa América, falou que o problema todo foi que o Felipe Luiz não conseguiu ali mexer no termostato, ele não conseguiu controlar o chuveiro. Então, assim, eu acho que talvez pudesse vir com um manual, né? Uma quando plaquinha. Você for treinar, talvez dê um manual vezes, né? pro jogador também, para ele conseguir tomar banho quente. A torneira da esquerda, depois abra a da direita, brincadeira, espera um pouquinho. É brincadeira. É complicado, viu? Complicado demais. As opções são Alan e Fernandinho. Será que o Fernandinho volta, Thomas Namor? Então, tem que ver, é uma questão muito complicada, mas se a lesão do Arthur for confirmada, né, a CBF que não divulgou o resultado dos exames, então a gente não tem informação de quanto tempo o Arthur vai ficar fora. Realmente, entre Alan e Fernandinho, eu iria de Fernandinho. Ele vem jogando no Manchester City muito bem, apesar do Alan também estar muito bem no Napoli. Mas eu vou de Fernandinho, tem mais experiência. Se precisasse fazer essa alteração, eu escolheria o Fernandinho. E você, meu querido Matheus? Então, só uma coisa antes, concordo com o Thomas, é bem esquisita essa situação do Arthur, assim, de não divulgarem. Se fosse algo simples, porque assim, é uma sequência de incoerências da CBF, que fala primeiro, o Tite diz na entrevista que foi só uma pancada, que ele estaria bem, que não seria necessário nem sequer fazer exame de imagens. Aí no dia seguinte, vamos fazer o exame de imagem no Arthur, caso seja algo mais sério. Aí eles não divulgam o resultado dos exames. Aí o Arthur não treina segunda, não treina terça. Hoje fica a dúvida, né? A seleção treina agora à tarde. O treino vai ser todo fechado, mas o pessoal que tá ali na saída do hotel esperando que talvez o Arthur entre no ônibus, né?
Agora, se não entrar, já fica praticamente descartado para jogar na sexta-feira. Então, assim, é uma sequência de coisas que não dá para entender, né? Essa lesão é tão séria assim, anuncia o corte, convoca outro jogador e acabou, tá Tem resolvido. Até amanhã, né? Pra cortar. Isso, até 24 horas antes do jogo. Agora, quanto a possível substituto do Arthur, eu iria de Alan. É um jogador mais com a característica do Arthur de soltar mais o jogo, não é aquele volante já que nem o Casemiro, por exemplo, que é um cara mais de contenção, aquele primeiro volante tradicional. O Arthur fez uma ótima temporada no Napoli, vem de ótimas temporadas. Pra mim, desses, assim, de todos os meio-campistas da seleção que estão nessa Copa do Mundo, dessa Copa América, né? que estão nessa Copa América, o Alan, pra mim, é o que fez a melhor temporada no seu clube. Ele é realmente um grande destaque. Eu iria de Alan também para essa partida. Vamos fazer o seguinte, meu querido Matheus, Diga. meu querido Thomas. Vamos colocar o amor no ar aqui. Porque hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Para os palmeirenses é dia da paixão palmeirense. Palmeiras 93 saiu da fila em cima do Corinthians. É uma data muito celebrada pelos palmeirenses. Só que para todo mundo é dia dos namorados. Né? E é claro que os jogadores, cada vez mais ativos nas redes sociais, aproveitaram para registrar o amor, né, com suas namoradas, com suas esposas. Então vamos dar uma conferida aí na seleção especial de Dia dos Namorados. Olha o Deivinho. Deivinho, Marcos, Marcão, aí a Carol Gataz do vôlei. Temos quem mais? Vamos passando. Temos o Miranda, zagueiro da seleção. Aí a Bárbara, goleira da seleção brasileira, o Falcão do futsal, Dagoberto. Esse São Paulo. Roberto Firmino. Edu Dracena. Tá na estica, Edu Dracena. Dracena Lucão do vôlei. O Lucão tá apaixonado, né? Completamente. Tardelli aí. Olha, essa foto do Isabel, eu tô pensando uma montagem, não tá? Aí pra terminar com a Camila Bright do vôlei e aí o Dudu também. E volta no Davidson, que até tatuagem tem. Mas né? aquela é estranha, aquela foto do Luiz Fabiano. Parece meio montagem, né? Tipo, parece um fundo meio. Não sei, tá esquisito. O Marcão, a gente vai repetindo e quando chegar no Luiz Fabiano, a gente. Depois vocês prestem atenção, hora que chega, parece tá que chegando. O fundo foi meio montado, assim, não tem muito. Não parece que é o cenário, no mesmo cenário a foto foi tirada. Aquela foto bem posada, bem na né? estica, o Edu Dracena, né? O Lucão tá apaixonadíssimo. Tardelli dando aquela, né, mostrando. Olha Olha lá. aí. Sim. Olha aí. Assim, o fundo não tá muito condizente, né? Parece que ele tirou no chroma key. Tá meio. E aí virou e falou assim: Sei. coloca um fundo aí de piscina. Tá meio, sei lá, essa foto tá meio esquisita. Mas o importante é que o amor está no ar, né? E o Giovanni ali, ó, foi comentar lá: Deus abençoa muito vocês. Abençoe muito vocês. É isso. E a amada, vou postar nossas fotos antigas, quero nem saber. Te amo. My love. Que clima bonitinho. de amor, Que maravilha. né? Isso é muito importante. Sim. É muito bom isso, né? Leva o astral também do jogador, né? Exato. Eu não sou jogador de futebol, longe disso, mas eu vou desejar meu feliz Dia dos Namorados pra Giovana, minha namorada. Que Fica aí. maravilha Olha isso. só. Deu o seu recado. Esse é o seu momento. Deu o seu recado, isso. Giovana, meu amor, feliz Dia dos Namorados pra você. Que esperamos que completamos muitos e lindos Dias dos Namorados. Esse foi o primeiro, que venham muitos aí. Depois eu posto uma fotinho com o fundo falso. Que maravilha. Não, palmas. Palmas Não, merece para palmas. o grande Couto aqui se declarando. Que maravilha. No final de Gazeta Esportiva, a Que primeira edição, final, com né? amor. Será que tem maravilha. ouvinte aí? Ouvinte não, eu acabei de sair da rádio e tô com ouvinte na cabeça. Internauta também se declarando? Eu tive alguns problemas aqui com os comentários, devo Opa. assumir, então eu perdi alguns comentários. Vamos para os últimos aqui, que foram os que... Tem aqui o Ednilson Reis falando sobre o Keno. Se o Keno Opa. vai chegar no Palmeiras, um jogador, né, que está sendo especulado. Tem a questão do Pirâmides, né? Foi naquela leva de jogadores que foram pro Pirâmides, ele foi um dos que viajou, aí agora foi o único que sobrou, né? O resto já veio todo mundo embora. Então aí existe a possibilidade do Palmeiras, do Keno voltar e do Palmeiras ir atrás dele. Ele também foi especulado no Atlético Mineiro. Tem também aqui o Luciano falando dos porquinhos, colocando Opa. porquinhos, emoticons de porquinhos, do porquinhos campeões brasileiros também. Sim. Comemorarão o título lá no final do ano. O João Brito falando que ninguém merece o Fernandinho na seleção. O Fernandinho tá com uma moral. A pessoa não gosta. Assim, é que a gente ele, vê o Fernandinho na na seleção ele e o teve Fernandinho alguns do City problemas, são- né? São dois Fernandinhos não diferentes. são o mesmo Fernandinho. E pra gente terminar aqui, o Kevin Fabiano falando que era melhor convocar o Ralf. Olha só.
Tá Dose certo. de clubismo, né? Aquela Sempre dose de importante. clubismo. Sempre tem, né? Vamos fechar então a nossa enquete. Deve estar bombando. Quem vai vencer hoje, Santos ou Corinthians, o clássico dos alvinegros? Você votou lá no w.com e olha, o Santos 62%, um pouco equilibrado, mas eu achei que estaria mais equilibrado, viu? É uma vantagem grande para o Santos. Exato, 62% pro Santos. Você tinha votado no Santos, né? Votei no Eu Santos. votei no Santos, o Thomas votou Eu no Santos. votei no Santos também. Ah, então foi aqui unanimidade. O pessoal ganhou lá, 9,5 o jogo. É isso, Matheus. É isso, Thomas. Thomas tem namorado também? Quer mandar um... Eu não. Ah, não tem. E o senhor? Que- Não, quis também declarar? não. Também não. Talvez essa não seja a data específica, né? Dia dos namorados talvez não seja a data crucial, assim, eu que não tenho namorado. Estou na pista ainda. Está na pista aí, ó. Interessadas? Comentem aí no vídeo que a gente faz o meio de campo para apresentar este cidadão. Gente, obrigado aí pela participação de hoje. Sempre um prazer. Que termina esse Gazeta Esportiva em clima de amor. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. Para os palmeirenses, um feliz Dia da Paixão palmeirense. Voltamos amanhã no mesmo horário de sempre para trazer o melhor do futebol. Valeu e até a próxima. Até a próxima.